Olá, pessoas, bem-vindas a mais uma aula Português em 5 minutos com a professora Rosi. E hoje continuamos com a nossa série Conjunções e falando das conjunções subordinativas. Tudo bem? Bom, nas últimas semanas nós falamos sobre os 6C e hoje eu falo sobre o TPF, tá? Bom, só para lembrar da técnica mnemônica, nesse TPF lembra TPM. Opa, viu? Fez a relação? Aquilo lá que estressa as pessoas? Então, portanto. Então, por isso que eu coloquei TPF aí para vocês. Bom, primeiramente, falando das conjunções temporais. Como o nome diz, temporais vem de tempo. Tudo bem? E são essas daqui, as conjunções temporais. Olha lá. Quando, antes que, depois que, até que, logo que, sempre que, assim que, desde que, enquanto, todas as vezes que, cada vez que, apenas, mal e o que, no sentido de desde que, tá? Perceba, gente, esse mal aqui, tudo bem? Porque mal, primitivamente, é um advérbio, mas colocando numa oração, dependendo de como ele for colocado, ele vai deixar de ser advérbio, não seja devido ao contexto, e ele passa a ser uma conjunção também. Tudo bem? Apenas. A palavra apenas mesma coisa, ela é advérbio, mas aí colocada aqui, ela passa a ser uma conjunção. Ou seja, a gente está discutindo de novo sobre a magia do contexto. Mas é muito fácil, ó, por exemplo, quando eu era criança, eu assistia muito desenho. Outro exemplo de temporal. Mal ele acabou de dar um exemplo, o aluno já teve dúvida. Então, observa bem esses dois casos. Olha lá. Quando eu era criança, quando é a conjunção que está aí iniciando a minha oração para informar o período em que isso daqui aconteceu. Ou seja, eu assistia muito desenho, é a oração principal. Então, para essa oração, cabe a pergunta quando? E aí eu entro com a resposta através de uma outra oração. E respondo tranquilamente, quando eu era criança. Então, tá vendo? É um período. Não precisa ser exatamente data, pode ser um momento, simplesmente, para poder explicar para o nosso interlocutor. Como é o caso de baixo, olha lá. O aluno já teve dúvida. Estou dizendo aqui que meu aluno está com dúvida. Quando? Nossa, mal ele acabou de dar exemplo. Provavelmente esse ele aqui é um professor. Então, olha lá. Mal acabou de dar exemplo. É um tempo, é um período. Foi quando aconteceu. Para que o aluno depois tivesse essa dúvida. Entenderam? Então, aqui são exemplos de orações iniciadas com temporais. A P é em relação à proporção, tá? Então, vamos lá ver a P agora. E essas aqui são as nossas conjunções, tá? Então, vamos lá. Proporcional, que é a proporção, ok? E são essas conjunções, à medida que, ao passo que, à proporção que, enquanto, quanto mais, tanto menos, quanto mais, quanto mais, tanto menos, quanto menos, enfim. Tem um monte de exemplos aqui. Então, a gente vai pensar numa questão de proporcionalidade. Vamos dar um exemplo com uma oração. À medida que a situação ia se resolvendo, ela ficava mais calma. Percebe que aqui a gente está mexendo justamente com medidas, né? Então, tá lá, a situação está se resolvendo dentro de um período. E como que ela está? Conforme a situação está sendo resolvida, ela vai acompanhando essa proporção para ficar mais calma. Entenderam? Então, quem indica essa ideia é essa locução conjuntiva aqui, à medida que. À medida que, proporção que, é as que são mais características, ao passo que também. E essas daqui, elas vão trabalhar com duas orações, tá? Por exemplo, quanto mais ela falava, mais ele ficava nervoso. Olha lá.
Então, entenderam? O que está entre parênteses é porque pertence a outra oração. Aqui, tá vendo? Aqui nós temos duas orações. O quanto mais ela falava é uma, porque o verbo está aqui, e ele ficava tá aqui, é a segunda oração. Onde começa a oração proporcional é aqui, por causa do quanto, tá? Mas ele ficava nervoso. E percebe que esse mais, que estava indicado aqui, ó, pertence a outra oração, ó lá. Ou seja, elas se completam. Então, ele ficava nervoso, mais ele ficava nervoso. Por quê? Né? Conforme, porque é difícil, né? Que aqui não é causa. Então, como, de que forma? Quanto mais ela falava. Entenderam? Então, primeiro aparece essa conjunção aqui, pode aparecer aqui ou depois, né? Pode iniciar a oração aqui, ó. Mas ele ficava nervoso, quanto mais ela falava. Aqui não tem problema, eu posso trocar de posição as orações. Não vai ter problema de informação, ó. Dá para fazer isso, tá? Então, vamos lá. Quanto mais ele ficava nervoso, quanto mais ela falava. Então, no caso, a gente vai ter dois termos que se auxiliam divididos em duas orações. Tudo bem? E vamos encerrar agora com a final. Uhul! Lembra da final? Então, IAF é final. E da CICTPF. Olha lá. E quais são as conjunções das finais? Esse aqui eu também acho mais fácil. Porque essa oração, ela vai sempre responder pra gente o para quê. Para quê, a fim de quê, o porquê no sentido de para quê e o quê. Como eu falei para vocês, o quê é uma palavra coringa que aparece em diversas situações, né? E lembrando uma aula que eu comentei, por isso que eu não gosto de falar para as pessoas, olha, decora isso daqui, como eu já ouvi em alguns lugares, porque tudo depende da magia, do contexto. Então, o que nesse caso também vai funcionar como finalidade. Então, o que acontece nessas orações? Eu preciso dizer para que vai fazer alguma coisa. Então, olha lá. Eu vou estudar muito neste semestre para que eu não fique de exame, tá? Com certeza absoluta que todos os meus alunos aqui, que seguem os 5 minutos fazem isso. Eu vou estudar muito neste semestre para que eu não fique de exame, entendendo? Então, olha lá. Eu vou estudar, é minha oração principal, para que vai ser a oração subordinada, iniciada pelas conjunções aí, pela locução conjuntiva. Para que, ou seja, eu respondo para que eu vou fazer isso daqui? Para que eu vou estudar muito? Para quê? Para que eu não fique de exame, tudo bem? Aqui, tranquilamente, eu posso substituir por a fim de quê? Isso é interessante falar, tá, gente? Às vezes, em questões de vestibulares, os caras fazem isso. Eles pegam a conjunção em destaque e perguntam por qual outra eles podem ser substituída, mantendo o mesmo sentido da oração. Então, é por isso que a gente acaba dividindo em classes de classificação, tá? Para que vocês saibam o que um é equivalente ao outro. Então, todos os exemplos que eu mostrei, eles podem ser recolocados. Tudo bem? Bom, por enquanto é isso. Espero que tenha entendido. Até a próxima aula.